Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus nunca preparou uma derrota para você. Deus, ele tem grandes coisas para acontecer e para fazer na sua vida. Creia, simplesmente creia. Quando Deus mandou Israel fugir do Egito, sair do Egito, melhor, e tinha um mar vermelho. Deus falou: Moisés, diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés colocou apenas o pouco da vara. Foi colocando um pouco da vara. Colocou os pés ali no mar vermelho. E aquele impossível aconteceu. Então, queridos, perceba que tem coisas que vai ser gradualmente. Deus vai te dar um milagre de forma gradual. Deus vai te dar um milagre. Agora você precisa de uma coisa: decisão. Decidir. Faça. Amém? Mas, queridos, hoje nós vamos continuar meditando nesse texto que é muito importante sobre o filho que ficou em casa, da parábola do rico, do filho pródigo. Tinha dois filhos. Um filho, você sabe que pisou na jaca, chutou o balde, foi viver com as prostitutas, largou doce, mesmo como diz o outro, né? E tinha um filho que estava perdido dentro da casa do pai. Então, alguns conceitos nós podemos observar o seguinte: Jesus não está preso a palavras bonitas. Aquele homem poderia estar cheio de filactérios, de palavras bonitas. Outro aspecto é o seguinte, queridos: Deus não se deixa convencer por exterior, né? Uns estão na igreja, mas não são. A igreja é lugar de cura, mas não, as pessoas não querem curar. A igreja é lugar de curar, mas as pessoas não querem curar. Perceba que aquele homem estava na casa do pai. E como pai, as pessoas não querem ter essa... como filho, muitas pessoas que estão na igreja não querem ter compromisso com a igreja. Queridos, o que eu vejo na maioria da igreja é apenas show pirotécnicos, show de uma performance pastoral com boa pregação. Não estou falando aqui se o pastor é bom, é bem ou mal, ou o pastor ele quer ver o poder que ele tem, né? Mas isso é tudo bom, isso é muito ótimo no sentido o pastor querer ver o bem da igreja. Mas só que a igreja, queridos, as pessoas precisam de metanoia. As pessoas precisam mudar a mente. Não adianta o pastor, o líder, né, ele querer que as pessoas mudem e as pessoas não mudarem. E as pessoas ficarem na casa, chutar o balde, e como aqueles, o irmão do filho pródigo, ou se não pisar o pé na jaca. Queridos, que a mudança começa no interior. A mudança das nossas vidas ela não começa no exterior, ela começa dentro. Perceba que o reino de Deus é de dentro para fora. Então a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar que as pessoas precisam querer ser curadas. Né? Por isso que Jesus falava: o que vocês querem que eu te faça? Porque o que eu vejo hoje em dia é as pessoas fazendo a igreja. Hoje nós temos alguns aspectos, nós vamos falar aqui, falamos aqui ontem, sobre alguns aspectos da igreja. Né? A igreja não é lugar, né, de você fazer entretenimento, mas é lugar de você pedir a Deus a sua graça. Querido, a igreja não é lugar de perfeito. A igreja não é perfeita. Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus. Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus. A igreja é lugar de imperfeitos. De imperfeitos. Perfeito é só Jesus. Então, queridos, mas é o lugar que nós buscamos perfeição, porque o Pai, ele é perfeito. Você vai ver o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando o velho chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele.
Queridos, aquele irmão velho estava desviado dentro de casa, trazendo para o contexto da igreja. Outra coisa que nós devemos observar é que, primeiro, ele estava na igreja, mas estava desviado. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão desviadas, querido? Né? Ele estava perto do pai, mas estava longe do pai. Ele não tinha um relacionamento com o pai. Ele não tinha uma maneira de viver com o pai. Né? Saber quem eu sou me livra da desgraça do que dizem que eu sou. Ou seja, se ele soubesse a paternidade de Deus na vida dele, queridos, ele tivesse um desenvolvimento com Deus, um relacionamento com Deus, nada disso teria acontecido. Porque ele não estava com o Espírito Santo, ele não tinha intimidade com o Espírito Santo. Não tinha intimidade com o Pai, não tinha intimidade com o Espírito Santo. Foi o caso de Ananias e Safira, que não tinha intimidade com o Espírito Santo. Né? Não tinha intimidade com o Espírito Santo. Se tivesse intimidade com o Espírito Santo, teria temor, teria resiliência contra o mal e teria até mesmo postura diferente. Vivemos em um mundo onde as pessoas sabem tudo dos outros, nada sobre si mesmo. Aquele homem ficou indignado por causa do irmão, mas não sabia nada de si mesmo. Ele não sabia que faltava relacionamento com seu pai. Ele não sabia que faltava uma dependência de Deus. Ele não sabia que faltava amor e o carinho, desenvolver esse amor e carinho. A Bíblia fala exercitar o amor, exercitar a piedade. E aquele homem não se deu conta disso. Ele apenas ficou na astrologia. Né? Na astrologia não se permitiu ser trabalhado. Porque você já viu que o filho mais novo, ele veio de uma metanoia, ele veio de uma transformação contundente, ele veio de uma transformação muito bonita. Porque ele quebrou a cara, ele viu que na casa do pai há muitas coisas boas, né? Sobretudo de princípios, valores que vai nortear a alma. E chegou ali, queridos, ele realmente fez aquilo que deveria fazer. Né? Então a gente precisa entender que aquele filho mais velho representa muitas pessoas. Né? Ele representa muitas pessoas. O filho mais velho não foi produto do amor. Ele não desenvolveu o amor, querido. Ele não se permitiu ser amado pelo pai. O pai era amor, porque o pai representa Deus. Eu vejo muitas pessoas que não se permitem receber o amor de Deus, não se permite ser mudado por Deus, não se permite ter uma vida de acordo com os parâmetros divinos. O filho mais velho não foi fruto da metanoia, a mudança, ele não entendeu sua paternidade, ele não entendeu o pai, não entendia o coração bom do pai. O filho mais velho, ele foi fruto, não foi fruto da metanoia. O outro pisou pela jaca, o outro também foi. O outro, querido, estava errado, estava, porque ele quebrou vários preceitos. Agora, é a questão, queridos, é a essência. Porque poderia estar também ser vice-versa. Poderia ser que o filho, que o filho mais novo, né, não aceitasse o filho mais velho. E vice-versa, porque a questão é a essência, a questão não é o lugar onde você está. Jesus comeu com pecadores, mas não gostava de religiosos. O bom de tudo é que Jesus, ele não gosta, você não vai ver Jesus tendo nenhum convívio com religiosos. Mas andava com prostituta, meretrizes, ladrão, assassino. Agora, Jesus andava com esse povo, perceba bem, não era para ficar batendo um papo, para ser amigos, no sentido de com a convivência, não. Jesus andava para influenciar. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou sal da terra e luz do mundo, eu devo brilhar. E eu entendi isso muito bem, queridos, e é muito cedo. Por isso que eu me lanço no Evangelho, eu me lanço para pregar a palavra de Deus, porque eu sei que isso vai fazer alguém feliz, isso vai mudar a vida de alguém. Por isso que minha vida ela tem que ter um fruto, para que as pessoas olhem para mim e vejam, não, esse homem é um servo de Deus. Muito bem,
o exemplo já é bastante, mas eu quero falar porque a Bíblia manda falar. A Bíblia não manda você somente viver. Viver é bom, é excelente. Agora eu preciso exacerbar. Então na minha caminhada eu procuro exacerbar. Estava conversando e fazendo um relato da minha vida. E como várias igrejas que eu tive a oportunidade de levar a palavra de Deus, várias igrejas que eu tive a oportunidade de contribuir o mínimo possível com a palavra de Deus, né? Tantas igrejas relevantes das mais diversas denominações. Então eu faço isso para a glória de Deus, né? Eu faço isso para louvor e honra do nome do Senhor Jesus, porque como diz a irmã, a glória é tua, Senhor, a honra é tua. Então, e Deus, eu entendi isso, queridos, entendi isso, né? Então, eu vejo nessa caminhada que Deus nos usou várias maneiras, algumas almas se converteram, algumas almas teve metanoia, algumas almas teve mudança de atitude. Porque, queridos, o nosso padrão deve ser um padrão de desenvolvimento de ganhar almas, de zelar pelas almas. Não importa o tempo que você vai viver aqui na terra, não importa o tempo que você vai passar aqui na terra, não importa o seu conhecimento, você precisa ganhar alma. A Bíblia fala que ganha alma, sabe? Pastor, eu ganho alma falando que Jesus é Senhor tal, e a pessoa aceita Jesus. Não necessariamente. Também pode ser. Também pode ser. Porque a pessoa tem que aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus. Esse negócio é, eu sou a favor do apelo. Eu sou a favor do apelo. Mas na Bíblia ninguém aceitou Jesus. Agora perceba bem. Eu respeito as pessoas que pensam assim, falam assim, mas vamos disciplinar a matéria. Vamos disciplinar a matéria. Você aceitar Jesus é uma forma, é uma profissão de fé. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Se com tua boca. Agora, por exemplo, eu aceito Jesus, né? E fico na minha. Aí milhões de pessoas aceitam Jesus. Você é cristão, meu amigo? Amém, sou. Glória a Deus. Quer dizer, então você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse negócio de aceitar Jesus tá corretíssimo. Romanos 10, 9. Eu conheço pessoas boas, íntegras, que pensam diferente, mas isso é uma questão doutrinária. Se você acha que não precisa aceitar Jesus, que tem que colocar Jesus como exemplo, embora a Bíblia dá subsídios para confessar e dar exemplo, respeita-se. Mas vamos para frente. Bartimeu largou a capa e seguiu Jesus estar lá fora, né? Zaqueu, Jesus falou para Zaqueu, né, que chegou salvação nessa casa. Então, queridos, há uma metanoia, há uma mudança. A mudança começa dentro de nós, não fora. Que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. E aquele homem, queridos, aquele filho mais velho, ele não estava no Pai. Ele não estava dando frutos, né? Porque ele não estava. A Bíblia fala o seguinte: Jesus falando, eu sou a vara, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderia fazer. Nós devemos depender de tudo em Cristo, queridos. E aí me leva a alguns 3 conceitos que acontecem no dia de hoje, com a igreja de hoje. 3 conceitos. A apostasia, aquele que dizer um cristão não anda como cristão, aquele que se afasta dos princípios bíblicos, aquele que se afasta das ordens divinas, aqueles que pisam o pé no pecado, mesmo estando na igreja, então ele se afasta. E ele vai concordar com Pablo Vittar, vai concordar com Anitta, vai concordar com a Tami Gretchen, vai concordar com Felipe Neto, vai concordar com Ricardo Porchat e dentre tantas outras aberrações que nós vemos aí. E dentre tantas outras aberrações que nós vemos aí. Queridos, e hoje, como falei aqui, há muitos teólogos e pessoas da internet que falam:
Agora, para você perceber uma pessoa coerente na doutrina é fácil. Veja a doutrina, o que ela fala sobre o pecado, a hamartiologia. É por isso que o seminário é bom. O seminário é bom porque a pessoa, não, o seminário não precisa, que o senhor precisa sim. Eu dou mais valor a um pastor que fez o seminário do que aquele que não fez o seminário. Eu dou mais valor. Não estou dizendo que não dou valor ao que ele fez o seminário, porque o Espírito Santo usa quem ele quer na hora que ele quer. Mas o pastor que fez seminário, ele queira ou não, ele é forjado a ter princípios, valores e métodos. Ele é forjado, mesmo que ele não queira, querido, eu me comporto porque, de uma certa forma, coerente, porque eu fiz o seminário. E o seminário me ensinou a princípios, valores e métodos. Agora, isso não significa que eu não busque o Espírito Santo. Isso não significa que eu sei tudo. Isso não significa que eu não preciso cavar de Deus, buscar de Deus. Pelo contrário, aí que eu tenho que cavar de Deus. Agora, a parte que me cabe, eu preciso colocar em prática. Entendeu? Então, nós vemos aí, queridos, nesse tempo de pandemia, onde nós vemos muito vídeos, youtuber, lives de toda sorte, eu sou muito criterioso naquelas pessoas que eu ouço. Eu não ouço pessoas que elas são, digamos, hereges. Não ouço. Por mais conhecimento que ela tenha, por mais capacidade intelectual que ela tenha, por mais livro que ela tenha escrito, por mais obras que ela venha ter feito, antes antes de você pegar um mundano aí e começar a ler as literaturas dele. Tem tanto mundano aí que fala de espiritualidade melhor que as pessoas do nosso meio, né? Porque quando a pessoa pode falar o que quiser, pode falar o que quiser, mas quando ela entra na área do pecado, alisando o pecado, cobertando o pecado, você pode saber que esse teólogo está corrompido pelo sistema do mundo. Está extremamente corrompido. Mesmo que ele fale uma coisa ou outra que seja coerente, mas o teólogo, a princípio, ele vai combater o pecado e vai falar aquilo que a Bíblia fala, manda falar. De certo, de certo. Às vezes eu percebo que há uma congruência nos verdadeiros teólogos, homens de Deus, porque todo pastor é um teólogo, você sabe disso, todo pastor é um teólogo. Todo crente, ele é um teólogo em potencial. Você citou Jesus, você nasceu no evangélico, você é obreiro, você é um teólogo, porque você estuda a Bíblia, você vai ter um relacionamento com a Bíblia, por menor que seja, você tem relacionamento com a Bíblia. Agora, o que difere de um bom teólogo para um mau teólogo, um teólogo de Deus e um falso teólogo, ou um teólogo de Deus e um teólogo que está com sofisma, filosofias diabólicas, errôneas, são teólogos que ele começa a questionar, por exemplo, questionar a divindade de Cristo, questionar a Bíblia, né? A Bíblia, um conceito de a fidelidade da Bíblia, amaziar a Bíblia, né, conforme os conceitos que eles querem, sobretudo pecado, buscar o pecado como uma grande torre, uma grande base. Né? Já falei aqui, existe teólogo, se você for ver a vida dele, querido, você vai se espantar, você vai cair para trás. Tem teólogo, se você ver a vida dele, o que ele fala, você vai espantar. Né? Agora tem muitos, a maioria que eu sigo, a grande maioria, todos que eu sigo são coerentes, todos que eu sigo são coerentes, doutrinariamente, né? E até nos seus dogmas, principalmente nos seus dogmas. O que eu vejo alguns que não é alinhado com isso, eu me afasto. Porque são cheios de si mesmo. Né? São cheios de si mesmo. Então, o preâmbulo é o seguinte: combate pecado. Não é contra a Bíblia, ele não se insurge contra a Bíblia, então tá beleza. Né? Então tá beleza.
Então, queridos, o sincretismo acredita que tudo é Deus. Queridos, nós vivemos um tempo na igreja do Senhor, dentro da igreja, onde as pessoas elas são ensinadas a ver que tudo é Deus. Tudo é Deus. Isso é o panteísmo. Tudo é Deus. O pananteísmo, Deus está em tudo. E, infelizmente, esse sincretismo os cristãos estão praticando, né? O cristão, Deus, queridos, ele fez tudo. A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Agora, Deus não está em flor. Deus não está em borboleta. Não. Deus, ele contempla, sim. A gente vê a glória de Deus, sim. Deus está, queridos, o único ser que a Bíblia fala que Deus, ele habita é no homem. O Espírito Santo habita no homem. Então, hoje em dia, o cristão vê, tem cristão que trabalha com secretismo, né? O outro é o afastamento da fé. E o pior do que afastamento é você denegrir a fé. Porque quando você se afasta, você não denigre. Né? Tem gente que, olha, gente, quando eu vejo um cristão, pastor, esses dias eu não quero me envolver muito, esses anos, eu quero um ano sabático. Dependendo do ponto de vista, né? Até salutar, desde quando ele não se apostase da fé. Ele pode se afastar das pessoas, mas não pode se apostar da fé. Agora, quando a pessoa ela começa, em vez de apostasar da fé, ela naturalmente ela vai infligir, denegrir a fé, essas pessoas são dignas de pena, né? São dignas de pena. Então, queridos, cuidado com esses teólogos que a gente vê aí, o cara que leu 2 livros, 3 livros, né? Terminou o seminário, há um tempo de maturidade, eu experimentei isso, tempo de maturidade. Eu sempre fui uma pessoa que busquei a Deus, sempre fui uma pessoa que vivia de forma íntegra, tive bons conselheiros, vi de uma família espetacular, vi de uma igreja sensacional, tive amigos extraordinários. Agora, a maturidade é normal, a maturidade é normal. Né? Então, quando eu saí do seminário, hoje me tornei mais maduro, mais consciente, ciente, mais equilibrado, mais sensato em várias coisas da fé cristã. Muitas coisas eu evoluí, muitas coisas eu tive que reconfigurar. Não significa que eu abandonei, né, alguns princípios, não. Pelo contrário, os princípios foram mais marcos na minha vida. Né? A questão da soteriologia, Jesus Cristo é o Senhor, pregar o Evangelho, pregar a Bíblia como a Bíblia é. Então, queridos, é isso que faz um pastor ser abençoado. Eu não quero ser conhecido, não. Eu quero que as pessoas quero que esse vídeo alcance as pessoas que necessitam. Eu quero que esse vídeo alcance você, que você precisa de uma palavra amiga. Outro aspecto é nominalismos, queridos. Aquele que se dizem cristão, mas fazem parte do sistema. Aí essas pessoas apoiam Felipe Neto, apoiam Gretchen, apoia Porchat, apoia Pablo Vittar, apoia Anitta, né? E vive em cima desses princípios, sobre o sistema do mundo. A Bíblia fala, não é o mesmo mundo, nem que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São pessoas que vivem, querido, segundo o sistema do diabo. Elas não vivem segundo a ordem de Deus, né? Esse nominalismo é algo terrível no meio da igreja. Então, como aquele filho, como aquele pai, aquele filho que estava perdido, essas pessoas também estão perdidas. Elas estão perdidas também porque ela passa a viver segundo os conceitos mudando. Pois bem, e é isso que nós devemos evitar, é isso que nós devemos fugir. Né? Então, nós vemos aí, por exemplo, pastores, por exemplo, como falando apostasia, secretismo, nominalismo, pastores apoiando aborto, pastores apoiando casamento gay, pastores apoiando toda sorte de pecado, né? E pessoas que se diz Bíblia, conhecer Bíblia, né? Conhecer a Bíblia, mas pelos frutos se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore. E muitos deles, queridos, por exemplo, eu gosto muito, né? Gostava muito, e gosto da pessoa do Caio Fábio enquanto pessoa, mas é um homem que está totalmente deturpando a palavra de Deus. É um homem que está em si mesmo, em si mesmado.
É um homem que precisa de sofrer uma metanoia, precisa sofrer uma transformação. Ele está cheio de si e nada de Deus, embora ele diga que tenha Deus, né? Agora, tem gente que faz coisa pior do que ele faz. Agora, só que ele não pode falar aquilo que ele fala na internet, porque isso prejudica muitas pessoas. Ele foi um ícone é, em várias gerações, né? E o que ele fala, muitas pessoas acreditam, né? Ele tem que ter consciência, porque eu falo isso porque já analisei vários vídeos dele, e eu percebo essa apostasia, esse sincretismo, esse nominalismo da parte dele, né? E tanto que ele cobra dos outros, e ele poderia ter até uma postura melhor para poder cobrar de outras pessoas. Mas eu oro para a vida dele, que Deus tenha misericórdia e chame ele ao verdadeiro evangelho. Amém? Coloque ele ao verdadeiro evangelho. Então, cuidado, queridos, cuidado. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. A gente sempre vê alguns camaradas aí querendo se aparecer, né? Tem um tal de um Anderson Silva também que quis se aparecer aí, mas que Deus tenha misericórdia desses homens. São homens que são usados, são homens que sim, que quando querem Deus usar, Deus usa, e como se permite, sobretudo, né? Não somos melhores do que nele, nada. Agora, eles precisam de duas coisas: ser fruto de análise, né? E ser fruto de humildade. Fruto de análise e fruto de humildade. Porque talvez aonde chegou não se dê a liberdade de ser contrastado, né? Contrastado, ou contradizido, como queira. Mas, querido, Deus habita com os humildes. Deus habita com os humildes. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos influenciar, não ser influenciado. Se você não permite Deus, no Espírito Santo, fazer algo na sua vida, o mesmo não vai fazer a pulso. Com aquele filho que está mais velho estava ali, querido. Ele não permitiu, ele não se permitiu ele não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele, ele não permitiu. Então, queridos, eu fico muito triste quando vejo na igreja, uma igreja onde as pessoas são influenciadas pelo mundo, dentro da igreja. O que o mundo faz, querido, vai fazer isso pior. É pisando pé na jaca, porque a pessoa já está no mundo. Jesus fala isso, que a pessoa já está no mundo. Mas a pessoa que está na igreja é mista, é necessário que as pessoas venham ter uma transformação. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica na tua palavra é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, as pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas precisam se identificar com a verdade. Não ficar pregar o evangelho como o evangelho é. Não ficar com picuinhas, né? Com disse-me disse, não, nada disso. Prega o evangelho. Pregue o evangelho, faça a diferença no reino de Deus, faça a diferença no corpo de Cristo. Prega o evangelho. Eu daria tudo, queridos, para ver esses homens de Deus pregando o evangelho, queridos. Né? Eu gostaria muito, né, que ver esses homens de Deus pregando pelo evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, né? Independente da classe, porque eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador que sonha com a igreja, e a igreja no sentido de puritana íntegra, né? E num só corpo, num só corpo. Eu sempre defendo isso, a igreja num só corpo. Eu não vejo a igreja ela com facção, ela com divisão, com disseções. Não vejo isso. Eu acho que a igreja precisa andar em comunhão, andar em unidade, andar em progressão, ser uma igreja progressiva, né? No sentido de ter resultados, o progresso nos mantém vivo, de almas. Agora, claro que não há perfeito. A igreja, ela no sentido humano, ela é imperfeita, mas no sentido espiritual, ela é perfeita, porque Deus capacitou a igreja. Na igreja você vai ver alguns pastores falando errado, alguns pastores sem ética, outros pastores sem
etiquetas, né? Mas você vai ver, o importante que tem a essência, as coisas vão chegando para o lugar, eles vão se corrigindo. Nós somos seres que nós vamos nos corrigindo ao longo do tempo. Então, queridos, que você venha aprender essa parábola, que você venha ser cheio do Espírito Santo, agora não para julgar, mas para você ver essa mudança que esse mundo precisa. Eu sempre falo, se depender de uma só pessoa, que possamos ser essa pessoa, né, que vem mudar a história do mundo através das nossas orações. Não precisa você sair gritando, dando soco no ar, pulando, berrando, não. Você pode fazer diferença no mundo, queridos. É porque o cristão ele tem esse mindset errado. Você pode fazer diferença no mundo dentro do seu quarto, orando a Deus, dobrando o joelho, falando com Deus, clamando a Deus, e Deus pode mudar, fazer grandes coisas. Deus pode mudar várias coisas através de uma oração. A oração feita por um justo pode muitos ser feitos. A oração feita por um justo pode muitos ser feitos, né? Então, queridos, que você venha se apropriar dessa palavra, que você é a excelência de Deus, que não se conforme com esse mundo. Você é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. O mundo quer beber uma fonte de água viva e Deus derramou essa fonte no nosso coração. Que possamos saciar a fonte das pessoas com a palavra de Deus. Que possamos ser luz e sal da terra. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. E antes de falar de influência digital, a influência digital começou há 2000 anos atrás, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, com toda a sorte de bênção, abençoando o seu corpo, abençoando a sua alma e abençoando também o seu coração.